a fala dele sobre o Endrick? A tão aguardada sempre e refutada em entrevistas recentes, a fala dele sobre o Endrick. Ali, pregando, paciência. Protegeu, nessa hora. O sorriso no rosto, um menino de 16 anos, porque certamente o rótulo está lá, futuro jogador do Real Madrid. E por tudo que se pintou quando ele surgiu, e justamente, de maneira justa, por tudo que ele fazia, na base imaginava-se um garoto, mesmo com 16 anos, pronto, que chegasse no profissional e se tornasse o centroavante dos sonhos do Palmeiras. E quem continua fazendo às vezes é o Rony, incrível, que joga de bola o Rony, Mas o jogador paga isso. Ele citou o Rony, e hoje o Rony comete um erro e é aplaudido. Foi uma coisa interessante que ele citou, porque, cara, o Rony também já foi achincalhado, Opa. Claro que não é a circunstância do Endrick, ele não é um garoto de 16 anos agora como profissional e já vendido por 60 milhões. Não tô querendo comparar, mas o jogador, quando sabe que o seu técnico foi pra coletiva e deu a cara por você, ele sabe que ele vai correr mais, entendeu? Que ele vai em campo tentar entregar, tentar devolver um pouco dessa confiança. E, o torcedor do Palmeiras, ele sabe quem é o Endrick, ele sabe que representa o Endrick, ele sabe que ele tem muito pouco tempo para ver o Endrick. Então acho que a última pessoa que vai jogar contra é o próprio torcedor. O torcedor também está pronto para abraçá-lo e para ter paciência com ele. Só uma coisa, o Matheus Carreira me passou os números dos gols de cabeça desde quando esses jogadores chegaram ao Palmeiras. O Rony tem 16 gols de cabeça contra 14 do Gomes, 4 do Murilo e 4 do Luiz Adriano. O Rony tem 2 anos a menos de clube, mais ou menos, que o Gomes. E qual o tamanho dele? 1,67 m. Incrível. Isso é impressionante. Mas é um touro, Você encosta, não cai, ganhou espaço, é veloz. Por isso que eu falo que o Rony é um jogador muito especial. O Rony joga pelos lados do campo, o Rony joga de centroavante, você precisa marcar alto, ele marca alto bem, você precisa jogar no contra-ataque, ele é o cara a ser acionado no contra-ataque contra os zagueiros. Se precisar de um cara que marque o lateral, ele vai acompanhar o lateral. O Rony talvez seja o jogador mais útil, olha o termo que eu estou usando para você, não mais técnico, mais útil do Palmeiras, mais versátil do elenco do Palmeiras, além do histórico de jogadores decisivos. E o Endrick não tem nada a ver com a expectativa que é colocada em cima dele. O Endrick nunca falou, sou craque, sou gênio, vou ser o melhor do mundo. Pelo contrário. Lembra daquele primeiro recorte de seca, que não saiu o primeiro gol do Endrick, do Rony, de forma alguma no Palmeiras? É verdade. Lembra? E assim, a gente tem que lembrar, porque acho que às vezes a gente esquece que o Endrick tem 16 anos. 16. Louco, Não estamos falando que ele tem 18, 19 anos. Ele tem 16. Ele é um moleque. Eu acho até que essa questão da mudança de posição... aí não estou nem entrando na questão do posicionamento tático, de quem funciona mais aonde, embora me pareça que, de fato, o que o Rony vem fazendo como centroavante, o que ele pode fazer como centroavante é indiscutível, tem sido indiscutível. O Palmeiras tentou vários centroavantes, mas no fim das contas... Volta o Rony. Volta o Rony porque ele tem funcionado ali. E eu acho que essa inversão... ela poderia ser boa para o Endrick nesse sentido, porque não tem jeito. Uma coisa é você ser o centroavante que está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 jogos sem fazer gol. Interessante. A outra é você ser o jogador de lado, que está há tantos jogos sem fazer gol, mas que de repente vai criar oportunidades. Porque eu acho até que a gente tem aí uma pergunta, o Endrick tem feito bons jogos? Eu acho que sim, ele tem feito bons jogos, não todos bons jogos. E maus jogos. Exatamente. Ele tem alternado boas atuações com atuações mais fracas, o que me parece completamente no grande normal, jogo da temporada contra o Flamengo ele foi bem, Foi bem naquele grande jogo da temporada. E isso para um jogador dessa idade, enfrentando o Flamengo, contra quem, por sinal, vale lembrar, o Palmeiras sofreu 14 finalizações, menos do que tem sofrido nesses jogos. Vale citar, contra um ataque poderoso do Flamengo. Eu acho que ali ele foi contra bem, o Corinthians sem a bola. Ele foi bem. Para mim, o Abel nem deveria tê-lo tirado do campo. Não é aquele o time piorou sem ele. Ele estava bem. Então, eu acho que assim, são 2 jogos grandes, importantes, em que ele jogou bem. E agora, não jogou bem todos, não. Mas, muito... Eu acho que se ele só não pode trazer para dentro... Isso. Que é o que o Abel falou, Comprar a expectativa alheia, porque que ele... é um garoto, e ele tem uns comportamentos assim, de jogador mais velho até. Ele tem. Mas ele não pode trazer. Você pega assim... Hoje, a ciência diz que o cérebro tem a formação, termina aos 25 anos de idade. Até os 25 você não está ainda pronto, Mas você está cobrando um moleque de 16 anos de idade o padrão dos caras de 30, de 25, de 26, de 27. Então, normalizar isso é que não pode acontecer.
ele tem o desenvolvimento dele, ele é fora da curvinha normal do futebol, ele é fora da curva. Agora, esquecer de tudo isso e passar a analisar o Endrick com a mesma régua dos outros é um negócio absurdo. Então, assim, por isso que o Abel, acho que às vezes, sabedor disso, ele sabe que ele está desenvolvendo um jogador, nem para o Palmeiras, ele está desenvolvendo um jogador para o Real Madrid. Porque quando essa evolução chegar, o Real Madrid fala agora, muito obrigado, com 18 anos. E sabe que ainda tem um longo caminho para pudesse levaria agora. Ele ainda chegará numa idade, Léo, que o Real Madrid vai ter que decidir. Você fica aqui no primeiro time, vai para o Castilha. Como decidiu com o Vinícius, com o Rodrigo, né? Havia essa dúvida ali. Então, sim, eu acho que o que acontece com o Endrick é absolutamente normal. Ele só não pode absorver muito, né, essa cobrança, porque com 16 anos já é o fim da picada. Quem tem filho, com 16 anos com 16 anos, um moleque está jogando no Palmeiras e estão cobrando. É muito precoce. É muita loucura. Ele está acima do tempo do normal, dos meninos de 16 anos, ele está. Agora, a gente tem que lembrar disso. A gente não pode esquecer.